força do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só. Parou para pensar nessa frase? Na força do Espírito Santo, começa por aí, não é por nós não. Nós estamos falando na força de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Nós proclamamos aqui, nós estamos falando diante de todo mundo, que nós pagaremos o preço de sermos um só. Tudo na vida tem um preço. Eu gosto dessa frase, né? Mais verdadeira do que ela, difícil. Tudo na vida tem um preço. Compra uma casa, todos os anos você paga o quê? IPTU. Se é um apartamento, paga o quê? Condomínio, além do IPTU. Se você tem condições de ter um carro e ele não tem 20 anos ou mais, você paga o IPVA, o seguro obrigatório, mais o seguro que bateu. E assim vai. Tudo na vida. Você vai ao mercado, vai comprar, fazer a compra do mês. Você não sai de lá sem antes passar pelo caixa e pagar o preço da comida, né, da bebida e tudo mais. Tudo na vida tem um preço. Né? Tudo na vida, minha irmã, tem um preço. Até o discipulado. Até o discipulado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Abra sua Bíblia, acesse aí no seu smartphone. Evangelho de Lucas 14, 25 a 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33, a palavra do Senhor nos diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pai do céu, a tua palavra está exposta e nós precisamos e desejamos entender, ouvir a tua voz. Tira da nossa mente, então, agora qualquer coisa que venha, que possa nos distrair, mas que nós possamos estar focados, possamos estar atentos, ouvindo a tua mensagem, e que somente Jesus Cristo seja visto e ouvido hoje nesse lugar. É em nome dele que nós oramos. Amém. As crianças hoje ficaram aqui, dia de Santa Ceia. Isso não é aleatório, porque semana passada, se você esteve aqui ou assistiu pela internet o nosso culto, você vai lembrar que eu falei que as crianças são os nossos filhos, são os nossos primeiros discípulos. Se não discipulamos os nossos filhos, somos omissos. Vamos responder diante de Deus por conta desse pecado. Então, nossos filhos são nossos discípulos. Crianças são discípulos. E eles estarem aqui hoje, nesse lugar, dia de Santa Ceia, aqui sem ir para o espaço deles, para ouvir uma pregação na linguagem deles, ou ter uma aula, aprender,
não significa que eles não estão aprendendo. O que a gente está fazendo aqui é discipulá-los. Nós estamos discipulando essas crianças, porque elas estão vendo o que está acontecendo aqui no culto, elas estão ouvindo. Não se enganem, elas entendem. Elas entendem. Nós estamos ensinando. É oportunidade também para os pais, para poder ensinar a criança como se comportar dentro do espaço de culto. Porque se a gente sempre separar elas nunca vão aprender. Aí quando ela estiver com 12 anos, a gente coloca ela aqui, ela vai fazer bagunça, não vai querer ficar, e a gente reclama. Nunca ensinou. Então nós estamos ensinando as crianças. E as crianças que estão aqui hoje pegaram papel e lápis de cor. Quem está sem? O Francisco está sem? O Gabriel tem. Francisco, você pegou? Então tá bom. Atenção em mim, crianças. Olha para mim aqui. Cadê as crianças olhando para mim? Quero ver. Isso. Olha aqui. Aí. Eu vou pedir para vocês fazerem um desenho agora. Vocês vão. E desenha bonito, porque no final vocês vão vir aqui na frente para mostrar o desenho. Tá bom? Vocês vão desenhar Jesus e os discípulos de Jesus. Tá bom? Desenha aí. Jesus e os discípulos de Jesus. Gente, se eu esquecer de chamar as crianças aqui, vocês sabem que a proximidade é grande, vocês me lembram que eu tenho que chamar as crianças para mostrar o desenho, tá bom? Vai lá, criançada, desenha aí. Mas vamos nós aqui agora, enquanto eles desenham Jesus e os discípulos de Jesus, vamos nós aqui. A Igreja Presbiteriana da Filadélfia é uma igreja... Ixi, peguei esse surpresa, né? Vamos lá de novo. A Igreja Presbiteriana da Filadélfia é uma igreja missional, acolhedora e discipuladora. Isso mesmo. Uma igreja discipuladora é composta por cristãos que discipulam, que fazem discípulos, que caminham em discipulado. E como eu falei antes, tudo na vida tem um preço, inclusive o discipulado. Se existe um preço, e o preço do discipulado não é pago por Jesus, mas por nós, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Isso é de graça. Mas, lembra da letra da música? Na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só. O que é sermos um só coração do Senhor? Discípulos caminhando juntos, porque isso é discipulado. Falei disso semana passada, vou falar um pouco mais agora. Ser discípulo de Jesus é caminhar juntos, vida na vida com outros irmãos, com outras pessoas, outros membros da igreja, outros cristãos. E se existe então um custo que nós devemos pagar para ser discípulos de Jesus, discípulos uns dos outros? A pergunta é: que preço é esse? Versículo 26 do texto que a gente leu, Lucas 14. Se alguém quer vir a mim e não ama mais, não me ama. Jesus falou: se alguém vem e quer me seguir e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão, sua irmã, ou a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. É assim, eu quero, mas não posso. Porque como que você entende esse versículo? Já parou para pensar nele? Jesus está falando assim: se você quer vir após mim, se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, mas você ama qualquer coisa mais do que você me ama, então você não pode ser meu discípulo. Você pode até querer, mas você não vai ser. Como você entende isso? Talvez seja como eu entendi antigamente. Eu olhava para esse texto e eu pensava assim: como que é esse negócio? Porque Jesus está falando que eu tenho que amar menos o meu pai. Eu tenho que amar menos a minha mãe, os meus irmãos. E o mais grave, o que coloca a minha vida em risco, eu tenho que amar menos a minha esposa. É complicado isso, deixa eu ficar sabendo. A pergunta é: será que é isso que o texto fala? E eu quero mostrar para vocês que o texto ele não está falando de quantidade de amor. Você não precisa amar menos. E nem deve. Até porque o próprio Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, ecoando um mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. E será que amar o pai e a mãe não é uma parte do que é honrar? Então, obviamente que Jesus não se contradiz, a Bíblia não tem contradição. Então, não está falando de quantidade de amor, de intensidade de amor, mas está falando de prioridade.
Uma vez Jesus foi questionado a respeito dos mandamentos. Qual que é o grande mandamento? Você lembra que ele respondeu? Ame ao Senhor, eu vou resumir, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus está querendo dizer nesse versículo 26? Ele está dizendo assim: se você quer ser o meu discípulo, você precisa me amar como se ama a Deus. Como é que se ama a Deus? Acima de todas as coisas. Prioridade. É uma questão de prioridade. Jesus não está falando que nós temos que amar menos as pessoas. Existe uma... Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Você já percebeu que esse resumo que Jesus faz aqui, amar a Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua mente, tudo mais, e ao próximo como a ti mesmo. Você já percebeu que ele é um resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos. Depois você olha lá em Êxodo 20. Ame o próximo como a ti mesmo. Os outros 6. Os 4 primeiros mandamentos são relacionados ao nosso amor a Deus. E os outros 6 são relacionados ao nosso amor ao próximo. Você já percebeu também que não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você tem que amar você mesmo? Apesar de que muita gente diz aí que para você amar as pessoas, você tem que aprender a amar primeiro a si. Mentira! Aqui, esse mandamento está dizendo assim: você precisa amar o outro como você ama a si mesmo, porque Deus sabe que nós amamos a nós mesmos demais até. Mas, ok, fechou o parênteses. Então, Jesus está dizendo assim: você precisa me amar como Deus, acima de todas as coisas. O discípulo de Jesus, ele é intencional em dedicar seus bens materiais, seus dons e seu tempo prioritariamente a Deus. Deixa eu repetir. O discípulo de Jesus, ele é intencional em dedicar os seus bens materiais, os seus dons e o seu tempo prioritariamente a Deus. Isso é amar a Jesus acima de todas as coisas. E então poder ser um discípulo. Então, um discípulo de Jesus, ser discípulo, implica em amar a Jesus acima de todas as coisas. Ser discípulo implica também em tomar a sua cruz. Versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a gente precisa tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz, tomar a cruz é uma consequência de amar a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. Você pensa com a cabeça dos discípulos lá do primeiro século. Eles estavam acostumados com esse negócio de crucificar. O povo romano, ele era meio que especialista nesse negócio de crucificar os outros. Então, quem morava nesse contexto, sob o poder do Império Romano, estava acostumado a ver pessoas sendo torturadas e mortas através da crucificação. Mas eles estavam falando com alguém que se dizia ser o Messias, Jesus, o rei. E isso era inconcebível. Um rei ser crucificado? A crucificação era para quem cometia graves crimes. O que significa, então, tomar a sua cruz? Faça essa pergunta para você mesmo. O que significa eu tomar a minha cruz? Aliás, graças a Deus, não existe crucificação hoje, né? Pelo menos, né? Vamos lá. Significa uma submissão diária e completa à vontade de Cristo. Mesmo quando isso contrarie a nossa própria vontade. Mesmo quando isso acarreta sofrimento. Para além da nossa luta contra o pecado, muito mais do que a nossa luta contra o pecado, nós passamos por alguns sofrimentos quando nós tomamos a nossa cruz, ou seja, nos submetemos diária e completamente à vontade de Deus. Muitas vezes nós somos parcial ou totalmente excluídos de grupos de amigos. Qual é o crente fiel que nunca deixou de ser convidado para um churrasco da empresa? Muitas vezes nós somos pressionados a ficar calados na esfera pública. Religião é uma
questão de foro íntimo. Você já escutou isso? Então, na universidade, você não pode falar da religião, você não pode opinar fundamentado na sua fé. Na política, você não pode opinar fundamentado na sua fé. O problema é que ninguém no mundo opina sem estar fundamentado na própria fé. Se o cristão não opinar na política fundamentado na fé cristã, nós vamos continuar vendo pessoas opinando na política fundamentadas em qualquer outro tipo de fé, inclusive no ateísmo, que é um tipo de fé. Se o cristão não opinar na faculdade, nas discussões da faculdade, e eu sei que isso é difícil, precisa ter muito conhecimento e uma fé muito sólida. Se ele não opinar fundamentado na fé cristã, as ideologias vão continuar dominando as faculdades, as universidades. Muitas vezes, nós somos taxados como ignorantes. Afinal de contas, ou você tem fé, ou você é inteligente. Nossa, eu achava que você era tão inteligente. Você é crente, é? Uma coisa não exclui outra. Tomar a nossa cruz implica em alguns sofrimentos, implica em abrir mão de algumas coisas. Eu vou citar rapidamente um exemplo de um irmão que era membro aqui da igreja, do grupo de jovens, e um amigo dele, ia todo final de semana, praticamente todo final de semana, surfar, e ele estava louco para aprender a surfar. Tudo. Mas, cara, pensa num cara que estava querendo aprender a surfar. Aí, esse amigo dele falou para ele assim, o negócio é o seguinte, eu vou esse mês, tá? Quando eu for, eu vou te avisar. Aí você vai comigo, eu levo uma prancha a mais, você fica na minha casa, eu te ensino a surfar e daí eu te trago de volta. Olha que proposta, de graça. Você já viu quanto custa pagar a aula de surf? Beleza, ficou combinado. E o amigo dele, conforme prometido, ligou para ele e falou, ligou numa quinta-feira para ele e falou, sábado, vou passar na sua casa, 5 da manhã, nós já vamos descer. Vamos descer, vamos direto para a praia. Não vamos nem passar em casa, vamos surfar, vou te ensinar. Só que a gente tinha marcado, o grupo de jovens tinha marcado uma vigília de oração. Olha que coisa legal, né? Se vocês olharam comigo com a carga que vigília de oração não é legal, é legal sim, gente. Vocês não participaram aqui ainda, né? Quem já participou aqui já viu que é legal. E tinha essa vigília de oração marcada para sábado. E agora? O que eu faço? 22 anos de idade. Você sabe o que ele fez? Eu fiquei sabendo disso depois, porque ele contou para mim no dia da vigília. Ele estava presente na vigília. Ele falou comigo dele assim, rapaz, eu não posso, porque eu tenho compromisso na igreja esse sábado. Eu acho que ele não ficou aguado de vontade de mandar um WhatsApp para mim e falar, pastor, apareceu uma oportunidade única para mim. Eu tenho que aproveitar. Toca aí, não vou poder ir na vigília dessa vez. Mas ele é um discípulo. E no momento de fazer uma escolha difícil, ele fez a escolha do discípulo. Tomou a cruz. Carregou a cruz. Ser discípulo de Jesus, o discipulado implica em amar a Cristo, amar a Deus, a Jesus mais acima de todas as coisas, implica em tomar a cruz, mas ser discípulo implica também em renúncia. Versículos 31 e 32. Ou qual é o rei que indo combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, vai enviar uma embaixada pedindo condições de paz. E a gente, se você for assim como eu, mais uma vez, você vai ler esse versículo e falar, claro, óbvio, é claro que ele vai pedir condições de paz. Porque a gente não está pensando com a cabeça do rei. Porque o rei é o soberano de uma nação. O rei, ele é líder de uma nação. O rei, ele tem o poder naquela nação. O que o rei fala é lei. Ele manda e não pede. Só que aqui está dizendo que ele está renunciando tudo isso. Porque ele está mandando uma embaixada pedindo condições de paz. Sabe o que é pedir condições de paz? É dizer assim, vem, mas não mata ninguém não. Eu sou o seu servo. Pode falar que eu obedeço. Abrindo mão de tudo. Você já parou para pensar o quanto isso fere o orgulho de alguém? Renúncia fere o nosso orgulho. A renúncia fere o nosso orgulho. Diante de uma nação inteira, esse rei tem que abrir mão do seu poder, da sua autoridade. Ele tem que se colocar em submissão a outro,
diante da nação dele. Renúncia. Quantas vezes nós precisamos renunciar a alguma coisa para ser discípulo de Jesus? O discípulo não segue as suas próprias regras. Ele reconhece a sua fraqueza, renuncia a qualquer pretensa autonomia e se coloca em posição de submissão diante de Cristo. E nós, seres humanos, quando comparados a Cristo, estamos numa posição muito mais complicada do que o rei, porque nós muitas vezes temos nós imaginamos que temos algum tipo de autonomia e arrogamos para nós esse tipo de autonomia. Diante de Deus, não temos. E o orgulho muitas vezes nos leva a não reconhecer que já somos submissos ao Senhor. Discipulado envolve também renúncia. Jesus, ele não tenta disfarçar a questão do caminhar em discipulado. Ele não esconde o jogo. Ele, como diz aí no linguajar popular, ele vem com os dois pés no peito. Ele fala na lata. Existe um preço. Se você quer ser meu discípulo, existe um preço. Existem condições. É preciso amar a Jesus acima de todas as coisas. É preciso tomar a cruz. E é preciso renunciar à própria vida e se submeter a Cristo. 4 domingos, 4 pregações, uma única mensagem. Dias 11 e 18 eu preguei sobre evangelização. Dia 25, domingo passado, eu comecei a falar de discipulado e hoje estou encerrando essa série de 4 pregações, uma única mensagem. Qual é a única mensagem? Somos missionários porque somos discípulos. Lembra que eu falei domingo passado, domingo retrasado, eu citei aquela frase do Spurgeon? Um cristão, ou ele é um missionário, ou um impostor. Não tem outra opção. Eu quero então incentivar você a ligar essas quatro pregações. Se você não esteve aqui em todas elas, você pode acessar o canal da igreja no YouTube e assistir dias 11, 18 e 25, e hoje a gente está encerrando. Vai encadear, vai fechar, vai trazer uma visão mais ampla de tudo que nós estamos falando. Nós somos, eu vou dar um spoiler aqui, não um spoiler, a gente consegue dar spoiler do que já passou? Eu vou fazer isso agora, né? Nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho, sob a autoridade de Jesus que nós pregamos. Lembra de Mateus 28, 18, 28? E aí, qual que é? Fica a dica aí para eu procurar. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão. Nós vamos sob a autoridade de Jesus. Somos chamados a ser intencionais na pregação. Nós devemos cultivar relações com a intenção de pregar o Evangelho. Lembra do dia 18? O envio os cristãos de Jerusalém foram dispersos, e aonde eles chegavam, intencionalmente eles cultivavam relacionamentos e pregavam o Evangelho, pessoas se convertiam e igrejas eram organizadas. Intencionalidade. Nós devemos ser intencionais nos nossos relacionamentos e pregar o Evangelho às pessoas que nos cercam. Nós somos chamados a viver o discipulado conforme Jesus ensinou, vivendo juntos, discipulando uns aos outros, vida na vida. Isso é o discipulado, vida na vida. Lembra de Atos 2,42? E todos os dias perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Doutrina, olha só, crente, todos os cristãos precisam conhecer doutrina. Doutrina dos apóstolos, oração, partir do pão, aí você gosta, né? Partir do pão é bom. Churrasco, almoço, juntos, vida na vida. Somos chamados a amar a Jesus acima de todas as coisas, a nos submeter totalmente a Ele, que é tomar nossa cruz. Somos chamados a pagar o preço do discipulado. Nós, eu e você, nós somos chamados a pagar o preço do discipulado. Esse texto e essa exposição de hoje, ele fala a respeito do nosso discipulado com Jesus. Mas existe, como eu falei, como eu estou enfatizando aí desde o passado, o discipulado horizontal, por assim dizer, que é eu discipulando você e você me discipulando. Um discipulando o outro. Existe um preço também.
Se para seguir a ser discípulo de Jesus a gente precisa pagar um preço, a gente precisa se submeter totalmente a Ele, abrir mão da nossa vontade, tomar a nossa cruz, amá-lo acima de todas as coisas, para a gente viver o discipulado entre nós, um discipulando o outro, também existe um preço. E eu venho falando bastante a respeito do discipulado aqui, porque essa é a vida que a igreja terá. Nós estamos trabalhando nisso, e não é algo que vai começar agora e vai terminar em 2028. A vida da igreja, enquanto essa igreja existir, Igreja Presbiteriana Filadélfia de Curitiba, enquanto essa igreja existir, ela vai viver o discipulado, porque a nossa igreja é uma igreja missional, acolhedora e discipuladora. E uma igreja discipuladora é composta, como eu disse no início, por pessoas que discipulam e são discipulados, que convivem juntos, é vida na vida. Uma vez eu falando sobre isso na escola dominical, eu fiz uma brincadeira que é séria. Nós somos chamados para se meter na vida um do outro. Eu não gosto de eu falto um dia, no domingo na igreja, você fica me ligando, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não quis ir. É claro, o discípulo é chamado para isso. O pastor é chamado para isso, porque por isso você recebe o WhatsApp. E aí, meu jovem, quando você vai me chamar para tomar um café na sua casa, o que eu estou fazendo? Estou querendo saber por que raios você veio na igreja no domingo. Porque eu fiquei preocupado com você. E porque eu gosto de café também, claro. Agora, qual é o custo, então, de discipular? Agora, só um parênteses importante, né? Quem discipulou o pastor? Quando você chegar em casa, olha no espelho. Você vai descobrir quem que discipula o pastor. Tá? É uns e os outros. Um discipulando o outro. Você pensa, na felicidade do pastor receber uma ligação e falar, pastor, bora tomar um café? E saber que o objetivo do irmão não é tomar um café. Mas é perguntar como é que está a vida do pastor também. E aí, pastor, você está orando? Você está fazendo oração para preparar a pregação? Escola bíblica? Pastor, você está lendo a Bíblia assim como devocional? Ou você está lendo a Bíblia tipo um profissional, assim, só para escrever a pregação? Diz aí, pastor, tu está sendo crente mesmo? Tem que ter alguém para acompanhar o pastor, porque senão o pastor acaba virando um profissional da Bíblia. E deixa de ser crente. Porque o pastor é tão ser humano como qualquer outro. Nós precisamos nos discipular uns aos outros. Então, deixa eu finalizar isso. Vai ter um custo. E nós precisamos pagar. É preciso ter tempo. Nós precisamos dedicar tempo ao estudo bíblico. Não é aquele comprimido de Bíblia que eu costumo falar, né? Você vai na hora de dormir, você tem um coisinho ali, uma prateleirinha do lado da sua cama ali, com um copo d'água, e você toma o seu comprimido, né? É um comprimido, um gole d'água e dorme. É um comprimido de Bíblia. Você lê 2 versículos, deita. Senhor, eu quero orar ao Senhor. Quando o celular desperta no outro dia, você fala em nome de Jesus, amém. Não, é dedicação ao estudo bíblico. Teologia, o estudo de Deus. Qualquer cristão precisa ser um teólogo. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque se você diz que você tem a sua fé totalmente depositada nesse Deus, se você diz que você confia totalmente nesse Deus, e você não conhece esse Deus, como que você pode afirmar que você confia? Você confia em alguém que você não conhece? Precisamos dedicar tempo para o estudo e meditação da palavra do Senhor. É preciso tempo para se encontrar com os nossos discípulos. A gente precisa abrir mão. Tá? Eu gosto bastante, as crianças estão aí, sabem, eu sempre estou conversando com elas, e as crianças principalmente sabem que eu gosto de assistir Naruto. Estou no episódio 142 de novo. Né? Que hora que eu assisto Naruto? Se eu tenho que trabalhar durante o dia? De noite? É preciso eu abrir mão de assistir o Naruto para me encontrar com o meu discípulo. Ou assistir o Naruto é mais importante do que... Pode colocar qualquer outra coisa aí se você não gosta de Naruto, tá? Dragon Ball, sei lá, One Piece, qualquer coisa. Precisamos abrir mão de alguns dos nossos compromissos que podem ser e devem ser secundários para encontrar com o meu discípulo. Quem de vocês aqui já convidou um presbítero da igreja para tomar café com você? Vamos lá na Panificadora, vamos lá na Pão Delícia. Eu vou bancar, eu vou parcelar em 3 vezes, porque é caro lá, mas é gostoso, né? Quem já foi lá, vou te pagar um café gelado lá. Você já convidou o presbítero para ir lá? Para discipular esse presbítero? Ou simplesmente para conversar e ele ver como é que está a vida dele? Já convidou um diácono? Você já foi convidado por um deles?
Precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para encontrar as pessoas que a gente discipula. Então, as pessoas pelas quais somos discipulados. Então, se o meu discipulador me liga e eu tinha planejado tomar um banho, esticar minha perninha com uma pequena xícara de café de 780 ml, ligar a televisão e assistir o episódio 143 do Naruto, e o meu discipulador me liga e fala: Wesley, vamos se encontrar hoje de tarde? Eu não posso dar uma desculpa para ele e falar: rapaz, já tenho compromisso, deixa eu olhar minha agenda. Cara, eu já tenho compromisso aqui às 19h30, vai até às 22h. Dá para assistir 8 episódios do Naruto. Não posso fazer isso, porque ele está interessado em mim, ele está demandando o tempo dele para mim. E eu tenho que fazer esse tempo valer a pena. Eu preciso também pagar o preço. Eu preciso tempo para aconselhar e ser aconselhado. Aconselhar não é só trabalho do pastor ou do presbítero. A Bíblia diz assim: aconselhar-vos uns aos outros. Está falando de quem? Paulo escreveu isso para a igreja, está falando dos crentes. Quer dizer que você tem que aconselhar o seu irmão também. Complicado se você não estudar a Bíblia. Você vai aconselhar o quê? É preciso tempo para perseverar na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. É preciso tempo para perseverar unânimes na igreja e com alegria, juntos, tomar as refeições. E a melhor notícia é que se você se converteu já, você não vai achar isso um peso. Você não está pensando assim: vou ter que arrumar minha agenda, rapaz, estou cansado. Não. Porque o discípulo deseja, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo nos regenera, ele nos dá um novo coração. Ele transforma os nossos afetos. E a gente deseja isso. Você já experimentou isso? Eu sei que você já se converteu. Eu estou olhando para vocês, estou vendo todo mundo que é crente. Talvez, faz tanto tempo que você se converteu, que é tipo o café que fica na chaleira, assim, sabe? Com o tempo ele amorna. Às vezes acontece isso com a gente, né? A fé acaba amornando e talvez você está mais ou menos assim. Mas eu quero dizer para você que Deus está hoje aqui falando, não é o pastor que está falando, não é Deus que está falando através de mim, para você, para esquentar o café que está na cafeteira, para esquentar o café de novo, para dizer para você assim: meu irmão, volta, lembra o quanto que é bom aproveitar o discipulado e aproveita, vive junto, chama alguém para tomar um café com você durante a semana. Chama alguém, vai sair do culto aqui, chama alguém para almoçar no shopping com você, chama alguém para ir jantar na tua casa durante a semana, chama alguém para almoçar com você hoje. Mas hoje eu não preparei nada. Então já seja intencional e faz isso para o próximo domingo. Domingo que vem eu vou chamar aquele irmão lá, vou fazer um churrasco. Tem que ser pastor, claro, é o primeiro, mas vou fazer um churrasco, vai maionese, suco de manga com leite. Não mata não, tá? Exatamente, faz tempero no vivo. Discipular é intencionalidade, caminhar junto. Com quem que você já se encontrou aqui da igreja? Se você olhar ao redor agora, me responda com quem você já se encontrou, com quem você já almoçou, com quem você já tomou café, com quem você já foi na pane, tomou um café com leite, comeu uma coxinha coberta de ketchup. Com quem você já fez isso? Se não fez, você precisa fazer. Se fez uma vez, precisa fazer mais. Isso é caminhar discipulado, isso é ser discípulo. Não se permita encontrar os teus irmãos só no domingo. Não se permita, você está aproveitando um pedacinho assim só da bênção. Aproveita da bênção que Deus está derramando sobre a tua vida, que é estar numa igreja e ter irmãos da mesma fé para conversar. Ter irmãos da mesma fé, pessoas que acreditam no mesmo Deus que você acredita, que estudam a mesma Bíblia que você estuda, que aguardam o retorno do mesmo Cristo que você aguarda. Conviva com essas pessoas. Tem um custo a ser pago? Tem. Eu preciso disponibilizar tempo, eu preciso ser intencional. Muitas vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa que eu gostaria de estar fazendo. Eu não vou assistir o Naruto hoje, eu vou me encontrar com o meu discípulo, com o meu discipulador. Viva! Não tenho material para estudar. Toma café e fala assim: rapaz, você já pensou que foi Deus que colocou inteligência numa pessoa para inventar coxinha, fazer assim e colocar frango dentro? E o ketchup, que é muito mais complexo para você derramar em cima. Conversa de coisas aleatórias, mas viva. De repente, se seu irmão está passando por uma dificuldade, você pode orar com ele e você vai ser instrumento nas mãos do Redentor, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua palavra e porque o Senhor nos dá esta oportunidade
de, em igreja, podermos caminhar em discipulado. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, nos dê coragem, aqueles de nós que estão morninhos, que o Senhor possa aquecer a nossa fé e que nós sejamos de fato conhecidos como uma igreja missional, acolhedora e discipuladora. E na questão do discipulador, que nós possamos discipular e ser discipulados, caminhando juntos, tendo maior comunhão, dando suporte uns aos outros, pregando o Evangelho uns aos outros, convivendo e amadurecendo espiritualmente. Nós oramos ao Senhor que derrame sobre nós graça, para que a gente possa viver o discipulado, vida na vida, uns com os outros, com alegria, assim como a gente vê que acontecia na igreja do primeiro século, relatado em Atos capítulo 2, que a gente possa viver assim, com alegria no Senhor.